Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Leonete Botelho, São José Almeida, Sofia Rodrigues. Eu sou a Sónia Sapage e este é o seu Poder Público. Esta foi a semana em que o orçamento foi aprovado, como estava previsto, e isso coloca-nos cada vez mais perto de ver publicado o decreto presidencial que formaliza a admissão de António Costa e da sua equipa. Ontem, quarta-feira, durante um discurso do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhantias, o ainda primeiro-ministro foi homenageado e aplaudido de pé pela bancada do PS e emocionou-se. Conta quem lá esteve, que não foi o único. Depois desta etapa que marca o fim de mais de 8 anos de governação socialista, fica a faltar a dissolução do Parlamento. O governo já está quase em gestão e o país já está em clima de campanha a discutir promessas. Até agora, a semana em que estamos foi marcada essencialmente por 2 momentos: os resquícios do Congresso do PST e a sondagem da Católica, divulgada no Público e na RTP. Eu já li quase tudo o que se escreveu sobre a sondagem, mas como passei o início da semana em Bruxelas, acho que vocês as três podiam dar-me uma ajuda a compreender alguns dados mais em profundidade. Leonete, começava por ti e sobre a questão de o PS e o PST surgirem tecnicamente empatados com 28% e 29%, respectivamente, o que significa que o centro político valia no dia em que aquela fotografia foi tirada 57% das intenções de voto. Nas últimas legislativas, fui consultar os dados, valia 69%. Para onde é que tu dirias que fugiu este centro? olha Sónia, eu antes de mais gostaria de recentrar aqui os dados do debate, só por um motivo. Eu prefiro olhar para as sondagens, embora esses sejam os números das estimativas, e até porque a empresa de sondagens preferiu optar por um método diferente de fazer a distribuição de indecisos para chegar a essas estimativas, e isso altera completamente os valores em relação às sondagens anteriores, eu vou preferir falar em intenção direta de voto. E a intenção direta de voto dá 20% a cada um desses partidos. E a intenção direta de voto mostra que há 22% de indecisos. E, portanto, aqui, primeira parte da resposta à tua pergunta. O centro provavelmente está em grande parte nestes 22% de indecisos, que é a fatia maior da sondagem. Parece-me precipitado acharmos que há uma fuga do centro. Acho que o centro está indeciso e acho que é neste centro que o PSD e o PS, sobretudo o PS, têm ganho as eleições e, portanto, estamos num momento Mas Leonete, 20 mais 20 muito mais precoce. 22, mesmo assim dá muito abaixo dos 69 das últimas eleições. Era preciso que todos os indecisos votassem no centro. Portanto, há aqui alguma coisa que se perdeu do centro para as franjas, não concordas? Esta é a primeira parte da resposta, exatamente porque eu acho que o centro ainda está muito indeciso. Agora, não podemos escamotear que o partido que mais aumenta é o Chega e que aumenta praticamente duplicando. E isso é um dado que deve fazer pensar os moderados deste país. Parece-me que há moderados e há aqui até nos quadros da transferência de votos que são bastante complexos, não são nada fáceis nem óbvios de ler, mas há aqui há aqui alguns dados preocupantes, porque vemos pessoas do PS a fugir para o Chega, pessoas que votaram PS e que agora admitem votar no Chega, pessoas que votaram na CDU e que agora admitem votar no Chega, assim como no Bloco, no PSD, em todos os partidos. E isso deve nos fazer pensar. Eu penso que também há aqui, sinceramente acho, ou então quero achar, que que ainda estamos num momento pós-traumático em que ainda o eleitorado ainda está muito, muito aborrecido com toda esta situação e que ainda está aqui a dar algum voto de protesto, alguma intenção de voto de protesto. É o que eu quero pensar, mas são dados de facto surpreendentes para mim e preocupantes e, portanto, mas de qualquer forma também é relevante e acho que temos aqui, sobretudo, um número de indecisos que
se sobrepõe a qualquer outra intenção de voto. E os números que eu estou a dizer, como são intenções diretas de voto, não podem ser comparados aos 69% do que... Sim, as sondagens nunca podem ser... É um exercício sempre, não... Estamos sempre a falar de coisas diferentes. São José, Exatamente. Justamente sobre estes 16% de intenções de voto no Chega, que o Chega foi acumulando, esse valor pôs-me a pensar que há muitos anos, talvez mais de 30, não havia um terceiro partido com uma votação tão expressiva. Houve o CDS, talvez em 83, por aí. O que é que te apetece dizer sobre isso, São José? Que conclusão é que, se é que podemos tirar alguma conclusão, não é? Bom, aquilo para que interessa às sondagens é prever tendências. E o Chega já estava com esta tendência anteriormente. Não é nenhuma novidade. O Chega já apareceu com 15% em sondagens. O que eu acho é que, genuinamente, é um disparate nesta altura estarmos a fazer sondagens. Porque nada do que se passa hoje, que aparece em sondagens, tem qualquer adesão à realidade do que vai ser o resultado eleitoral em março. Porquê é que eu digo isto? Pelo que a Leonete acabou de dizer, estamos muito ainda em cima da crise. O Congresso do PSD ainda não se tinha realizado sequer. Não temos líder do PS, não é? Portanto, as incógnitas no meio disto tudo é um momento, o retrato do momento da sondagem e o que está na sondagem já desapareceu. O mundo hoje já é outro, o país hoje é outro. E as intenções são outras. E eu quero também lembrar, em relação às sondagens, que devemos olhar com muito cuidado para elas. Porque há uma larga fatia de eleitorado, mais de 10%, aproximado dos 20%, que só decide o seu sentido de voto durante a campanha, na última semana da campanha e no dia. No dia acho que são 7% nas últimas eleições, dos estudos que foram feitos. E que durante a campanha chega aos 30% e, bom, é até mais de 20%. Ou seja, os indecisos de hoje provavelmente vão estar indecisos até ao dia da eleição, ou muitos deles, ou até à campanha. Portanto, todas as leituras que se façam desta sondagem são absolutamente irrelevantes. Agora, que o Chega vai subir, mas isso é óbvio, não é? Quer dizer, tudo isto serve para a demagogia populista campear. Deixa-me só dizer uma coisa que, só para não haver dúvidas, portanto, quando eu estou a falar da intenção direta de voto nesta sondagem, os números corretos são 20% PS, 20% PSD, 12% Chega. Os 16% são a estimativa. E como eu disse, esta sondagem, os autores deixam essa nota muito clara, optaram por fazer uma distribuição de indecisos mais alargada e, portanto, os números são muito diferentes do que aqueles que eram, por exemplo, na última sondagem. E se fosse usado os números da última sondagem, daria uma diferença substancial para o PSD. Portanto, é como a São José diz, temos que olhar para isto com muito cuidado, com alguma, e dar estas explicações e não fazer isto de uma forma demasiado ligeira, porque também faz incorrer em erros de análise. É preciso cuidar, de facto. E, sobretudo, nunca nos podemos esquecer que cada sondagem tem um efeito no eleitorado, não é? Ela existe antes, mas depois tem uma existência depois que influencia os próprios resultados e as intenções de voto. Nós já falámos aqui um bocadinho da questão da grande fatia dos indecisos, que é a tal superior a 20%. Tu dirias, Sofia, que isto pode significar que a abstenção vai subir? Ou dirias que está mais relacionado com outros fatores ainda de incógnitas, como nós falámos agora, o facto de o líder do PS ainda não estar definido? Eu acho que este elevado número de indecisos tem a ver pode ter a ver com várias coisas. Por um lado, o PSD, eu acho que as pessoas ainda estão em choque, o eleitorado em geral ainda está em choque com
com a demissão do governo, com o que se passou nas últimas semanas, e ainda não, se calhar não assimilou que vai ter que ir a votos e que ir votar, e portanto eu acho que isto também tem tudo a ver com a incógnita da liderança do PS, que ainda não está escolhida, mas também com aquilo a que no eleitorado de direita se diz o PS não ser uma alternativa, não estar a apresentar-se como uma alternativa ao PS, e Luís Montenegro não estar a ser percepcionado como candidato a primeiro-ministro. Por isso também acho que concordo aqui um bocadinho com a São José e com a Leonete. Talvez seja ainda um pouco cedo para olhar para esta fotografia, para tirar conclusões sobre esta fotografia. É uma fotografia que de facto mostra a tendência de subida do Chega, mas eu acho que com o aproximar da campanha, embora a campanha já esteja no debate público, mas com o aproximar da campanha no terreno, das propostas eleitorais, das promessas, eu acho que os eleitores vão tomando a sua decisão, embora se saiba por estudos de comportamento eleitoral que há muitos que só tomam a decisão a partir em que votam nas 2 últimas semanas ou na última semana mesmo de campanha eleitoral. Portanto, é um bocadinho cedo ainda para tirar conclusões. De facto, esta demissão do governo que se passou nas últimas semanas, com um governo envolvido em suspeitas de corrupção, surpreendeu toda a gente neste momento, e por isso eu acho que os eleitores ainda terão de assimilar e digerir tudo isto. E os leitores também. E os nossos leitores também. Há alguns aspectos desta sondagem que tocam no segundo tema que eu queria falar convosco, que é o do Congresso do PSD. E aí há essencialmente 3 questões, que é a capacidade eleitoral de Luís Montenegro, a grande promessa da subida do complemento solidário para idosos e a surpresa Cavaco Silva. Foram assim os 3 marcos do Congresso e vamos falar um pouco sobre isso. Leonete, sobre esta questão da liderança, que foi a primeira que eu enunciei, depois de um Congresso em que Montenegro parece ter saído reforçado, o que é que achaste daquela parte da sondagem que diz que os socialistas preferem Pedro Nuno Santos, mas é José Luís Carneiro quem vale mais do que Pedro Nuno e até do que Luís Montenegro? Achas que foi um balde de água fria para o PSD? Acho que, antes de mais, precisamos de voltar a esclarecer isto. Esta sondagem foi feita antes do Congresso do PSD. Então achas que vai mudar? Eu só estou a pôr factos, ou seja, foi antes do Congresso. O Congresso foi um momento de grande mobilização, em que se havia quem esperasse que iam aparecer muitos críticos. Os críticos apareceram para dizer: estamos aqui e vamos trabalhar contigo. Depois, no dia seguinte, logo se vê, não é? Pronto, já se sabe. E ainda conseguiu ir buscar ao baú das melhores memórias do PSD o trunfo Cavaco Silva, Leonor Beleza e Manela Ferreira Leite. E acho que estes três devem ser vistos em conjunto, até porque, por exemplo, Leonor Beleza não tinha voltado a aparecer em nenhum momento político público. E, portanto, acho que é, de facto, bastante importante. Nenhum deles falou, também é verdade. Mas a sua presença era o apoio das melhores memórias do PSD. E, portanto, era importante. Mas não houve de facto críticos, houve alguns avisos, houve alguns recados, houve atos de contrição e houve mobilização, houve bastante mobilização. O pavilhão estava bastante cheio e há uma grande expectativa. Dito isto, para fazer agora a comparação com os outros adversários, ou melhor, os adversários entre si, um deles será o adversário nas legislativas de Luís Montenegro. É muito curioso, e isto, voltamos também um pouco àquela questão inicial, quer dizer, os eleitores, de facto aqui, os inquiridos mostram
que o centro ainda é dominante, porque dão de facto preferência aos candidatos vistos como mais moderados do que o candidato Pedro Nuno Santos, que é visto até aí apontado nos discursos políticos como mais radical, mais virado à esquerda. Ele próprio está a fazer um grande esforço para contrariar essa ideia, mas ainda não o conseguiu, como o Luís Montenegro também tem estado a fazer um grande esforço para contrariar a ideia de que ainda não é uma alternativa e que não tem perfil para primeiro-ministro. Mas o que nós vemos, até nesta sondagem que é anterior ao Congresso, é que José Luís Carneiro tem uma grande vantagem sobre Pedro Nuno Santos fora do eleitorado do PS e perde dentro do eleitorado do PS. Vemos também que Luís Montenegro, quando comparado aos anteriores líderes, ao anterior líder Pedro Passos Coelho e ao putativo futuro Carlos Moedas, também está em desvantagem, estava antes do Congresso pelo menos, e que Luís Montenegro, apesar de tudo, ganha por 1 ponto percentual a Pedro Nuno Santos e perde com José Luís Carneiro por 5 pontos percentuais. E, portanto, isto voltamos àquela conclusão que já todas tiramos aqui, que é cedo, mas não há um líder destacado e não há um futuro primeiro-ministro óbvio neste momento para ninguém. É isso. Não, isto é tudo, o que a sondagem mostra é que está tudo bastante partido. São José, o PSD dos tempos da Troika, eu acho que podemos dizer que alienou os pensionistas. E agora percebemos também por uma leitura mais profunda da sondagem, feita num segundo momento, que mais de 1/3 desse eleitorado vota no PS. Pelo menos dos inquiridos desse eleitorado. A proposta de Montenegro em matéria de pensões pode ser entendida como uma tentativa de reaproximação face a esses eleitores? Que valor é que eles têm efetivamente para o PSD? Bom, primeiro vamos por partes. A proposta conhecida e feita pelo presidente do PSD no Congresso não é sobre pensões. É sobre complemento solidário para uma idosos. prestação social concreta. Embora ele tenha sido muito pouco claro na informação. Ele foi muito confuso, disse o contrário no Congresso, do que depois, no dia a seguir ou 2 dias depois, Joaquim Miranda Sarmento explicou. Não concordo nada, São José. Leonete, há sempre aquela frase: nenhum pensionista ganhará menos de 820 euros em 2028, não era a frase? A frase está citada na nossa notícia, a frase do Luís Montenegro no Congresso, não sei se... mas está citada e ele diz exatamente a mesma coisa que disse Joaquim Miranda Sarmento. Outra coisa é como nós a ouvimos, ou como a ouvimos naquele momento a correr. Mas mas no momento toda a gente... exatamente a mesma, mas não foi o que ele disse. Leonete, está bem, mas na altura a ideia que passou por todo o lado e que vigorou durante 48 horas, pronto. Portanto, estamos a tratar, esta medida é uma medida sobre uma prestação social, que é o complemento solidário de idosos, e não é concretamente sobre pensões. Agora, quanto à pergunta que me fazes, eu creio que é evidente que eles queiram recuperar o eleitorado mais velho, que por uma questão de segurança passou ou começou a votar mais no PS de António Costa. Acho legítimo que o PSD queira fazer isso e admito que quando se conhecer o programa eleitoral e medidas concretas mais compostas sobre tudo o que é pensões e prestações sociais, o PSD consiga recuperar eleitorado nessa faixa etária. Eu gostaria de dizer uma coisa sobre esta medida, se me permites, Sónia, que é o seguinte. Sim. Não é uma leitura imediata e simples que se possa fazer, mas o que Luís Montenegro disse e que Joaquim Miranda Sarmento repetiu 2 dias depois, e que é o mesmo, compõe-se de 3 questões. A primeira, vamos aumentar o teto máximo do complemento solidário de idosos, que para o ano será de 550, para que seja 820 em 2028. Segunda, as pensões irão subir, e isso também foi dito por Montenegro no Congresso, irão subir normalmente. E a terceira é que a tal frase
que toda a gente considera, ou a grande parte das pessoas considera uma falácia, é nenhum idoso vai ter um rendimento inferior a 820 euros. Em 2028. Em 2028. Se analisarmos esta medida, esta frase, em função das duas premissas anteriores, teoricamente ela está correta, não é falsa. Porquê? Porque ou um idoso tem mais de 820 euros de reforma e não pode ter acesso ao complemento solidário de idosos, ou um idoso tem uma pensão inferior a 820 e pode candidatar-se, uma pensão e um rendimento que foi o que ele disse. Apoio dos filhos, etc. Um rendimento que podem ser dinheiro no banco, pode ser uma casa alugada, um rendimento mensal, e nesse caso, maior que 820, nesse caso não precisa de pedir. Se tiver um rendimento menor, então sim. Aqui a questão mais polémica de uma lei, por acaso socialista, é de facto a questão dos filhos. Porque é que tem que entrar na condição de recursos o cálculo de quem está a fazer a sua vida, com filhos, com casas, etc. Mas, Leonete, isso é outra questão. Tudo o que tu estás a dizer só ajuda a minha premissa inicial de que é um pescar de olhos aos pensionistas. Não é? Mesmo que a medida... Mesmo que aquela em concreto... Sabemos, claro, e não é de agora, mas isso é a parte política que a São José já analisou. Eu só estava a tentar explicar o desenho técnico que me parece que pouca gente ainda percebeu. Mas, em relação a isso, claro, não é de agora. Aliás, esta sondagem, para ser correta, tem que corresponder a algumas premissas, não é? E, portanto, a idade dos... Já se sabia disto noutras sondagens. A idade dos grandes... A maior parte dos eleitores do PS são mais idosos. Tem mais de 65 anos. É um facto. Finalmente, Cavaco, que também tem mais de 65 anos, há muitos anos que não víamos num congresso do PSD, o que contribuiu para que se tornasse num momento mediático, embora não tenha havido declarações, e importante para galvanizar o partido. E para Luís Montenegro, o que é que significou realmente ter o Cavaco e os cavaquistas, como a Leonete e a São José lembraram? Eu acho que lhe deu-lhe credibilidade. Não foi a primeira vez que Cavaco Silva veio a público apoiar a Luís Montenegro. Já o vimos fazer, pelo menos eu lembro-me de 2 vezes. E numa altura, num momento em que a liderança de Luís Montenegro não tem à sua volta grandes figuras do PSD, não tem barões, não apresenta quadros, a presença de Cavaco Silva no Congresso, que já não é um Congresso há 28 anos, se não me falha a memória, foi importante. Foi importante porque Cavaco Silva é uma referência para o eleitorado de direita, é uma referência, é um histórico que ainda diz muito ao eleitorado de direita, mas diz também, sobretudo, aos mais velhos, a uma geração mais velha, mais velha, sim. Foi uma aposta de facto de Luís Montenegro com esta promessa eleitoral que não foi bem explicada no discurso, não foi, e acho que ele podia ter resolvido isso com um exemplo, até quase como a Leonete disse, bastava se calhar ter dado um exemplo e se calhar tinha resolvido muitos problemas. Como faz o Medina muitas vezes na apresentação do orçamento, não é? Tem aqueles casos padrão. Exato, e se calhar tinha resolvido muitos dos seus problemas no dia seguinte. Mas de facto o Cavaco Silva deu ali, primeiro galvanizou o Congresso. O Congresso teve mais ou menos morno ao longo do dia, o líder foi sendo aplaudido, houve outras figuras importantes no Congresso, como Moraes Sarmento, Castro Almeida, que foram ao palco. E fizeram intervenções de apoio, mas o entusiasmo estava mais ou menos morno, ou só ao final da tarde com Carlos Moedas é que o Congresso animou mais um pouco. Depois a presença de Cavaco Silva foi de facto entusiasmou totalmente o Congresso, também pelo efeito surpresa. Eu acho que isso também contou bastante, e acho que foi importante para a liderança de Luís Montenegro.
E eu aproveito e dou aqui um grande salto já para o nosso público e notório, porque sei que o teu é relacionado com isto. É verdade. E se calhar aproveitávamos já a deixa. Eu acho que sim. Portanto, o antigo Presidente da República não falou no palco do Congresso, não foi ao púlpito falar, mas falou aos jornalistas cá fora, à saída, e depois de responder assim a algumas perguntas, disse uma frase que parecia quase estar a desvalorizar e desvalorizava a sua presença ali, que era deixem-me sair, porque eu tenho de ir jantar e a minha mulher está à minha espera. Portanto, ficamos a pensar o que é que seria o jantar em casa de Cavaco Silva. Era não é? o que eu ia dizer, devia ser um belo jantar. São José, e tu Ricardo, tens o público Estreira notório? dizia que eram favas. O meu público notório é uma medida sobre a qual o público... Eu escrevi ontem, o público online tem desde ontem e vem no papel de hoje. Tem a ver com reversão da Lei Relvas, ou seja, a desagregação de freguesias. E eu digo-lhe, olha, isto é uma coisa boa, uma boa notícia da dissolução da Assembleia, não dá tempo para fazer isto. Eu considero, sei que os socialistas aprovaram uma lei da desagregação, porque é popular, junto pelo menos das freguesias que não querem estar juntas a outras, porque acham que também têm que ter uma junta de freguesia, mas a Lei Relvas, que eliminou 1168 freguesias, que eram antes 4.260 e passaram a ser 3.092, das reformas administrativas do país mais importantes das últimas décadas. Só Passos Manuel tinha feito uma reforma desta dimensão. Não se justifica num país com o tamanho de Portugal a proliferação de freguesias e até de concelhos. Se fossem juntos concelhos até não fazia disparate, não era disparate nenhum, e mesmo assim este número de freguesias ainda é imenso. Portanto, ainda bem que morreu isto por agora, transita para a próxima legislatura, e eu espero que haja juízo no próximo Parlamento para não voltarem a este processo. Pronto, Ou seja, voltam, elas Sim. estão lá, os requerimentos das freguesias, mas os grupos parlamentares aceitarem uma alteração legislativa que estava a ser feita muito discretamente e muito à socapa. Do Código Penal, a reboque das alterações dos prazos de prescrição dos abusos sexuais de menores, para criminalizar, na parte dos crimes de ódio, criminalizar a discriminação em função de convicções políticas e ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou a pretexto de uma culpa coletiva baseada em qualquer um destes fatores. À partida, parece bem, claro, mas vamos criminalizar quem acha que os ciganos, por exemplo, que havia na perfeição aqui dentro, os ciganos são uma etnia que deve ser culpabilizada só pelo facto de serem ciganos. Só que o problema é que este tipo de medidas, criminalizar coisas deste género, criminaliza-se tudo. E, portanto, tornava-se era uma situação de intolerância ao nível legal e de prisão, agravada se fosse feito através da comunicação social, o debate político normal, não estou a falar desse extremo do exemplo que referi, mas o debate político normal
a análise política normal, em democracia, e, portanto, cheirava mesmo muito a uma intolerância digna de sistemas autoritários e ditatoriais. E é uma pena que tenha sido uma proposta do PS, e ainda por cima porque é uma pena que seja a terceira vez que o PS tenta este tipo de censura, de atos de censura, criminalizar atos de censura, e, portanto, morreu depois da notícia do Público, que foi o único jornal que se apercebeu que isto estava lá, e morreu, e nós também temos que agradecer por ter morrido esta norma. Muito bem, voltamos na próxima quinta-feira, dia 7. Havemos de fazer uma pausa entretanto, mas será só na última semana do ano. Portanto, até quinta. Até lá. O Público fica no ouvido.